Galerinha, vamos iniciar hoje mais uma aula, hoje sobre divisão celular, um assunto muito importante, muito cobrado. E já vamos iniciar aqui o nosso estudo falando sobre o ciclo celular. Então, o que seria o ciclo celular? É o tempo de vida que uma célula tem. Vai ser aquele período onde uma célula irá surgir a partir de outra célula e vai terminar, vai ser concluído quando ela se dividir e formar células filhas. Como vocês podem visualizar aqui na imagem, o nosso ciclo ele é formado por algumas etapas, por algumas fases. A fase G1, a fase S e a G2 fazem parte da intérfase, que é o período maior do ciclo celular. E essa fase M é a divisão propriamente dita, ou seja, a célula vai passar mais tempo nessa intérfase do que propriamente se dividindo. Falando em intérfase, coloquei para vocês aqui alguns pontos, mas já vou aqui iniciando a intérfase falando que antes ela era chamada de período de repouso. Hoje, graças aos estudos, sabemos que é o período de mais intensa atividade celular. Ou seja, é aqui que a célula vai passar mais tempo produzindo tudo que vai ser usado na divisão. Então, coloquei aqui alguns pontos importantes sobre essa intérfase. É o período entre as divisões celulares, não mais pode ser chamada de período de repouso. E essa intérfase vai estar dividida em fase G1, fase S, que é a fase de síntese, e fase G2. E aqui nós vamos ter um detalhamento de cada uma dessas etapas. Fase G1 é o primeiro intervalo após a divisão celular. Ou seja, a célula saiu da divisão, chegou na intérfase e já vai iniciando o processo de G1. É aqui nessa fase G1 onde serão produzidas muitas substâncias orgânicas, como por exemplo proteína, açúcar. Também é aqui nesse ponto onde vai ser produzido muito RNA, vai ser produzido também muitas organelas. Então é um período onde a célula vai aumentar o seu volume. Células que passam pouco tempo nessa fase de G1 são células bem reduzidas em questão de volume. Então, é nessa etapa também G1, onde haverá a duplicação dos centrossomos. É aqui onde vai iniciar esse processo. Então, esses centrossomos são importantíssimos porque eles abrigam os centríolos, que serão bastante utilizados lá para a formação das fibras do fuso. E algo muito importante aqui na fase G1. É nessa fase que vai haver o primeiro ponto de checagem. É aqui onde a célula vai verificar se o que tinha de ser produzido foi produzido. Por exemplo, foram produzidas as proteínas, foram produzidos os lipídios, foram produzidos os carboidratos, o RNA, foram produzidas as organelas. Então, é o primeiro ponto de checagem que a célula tem. A próxima fase, próxima etapa, chamo de fase S, fase de síntese. É uma das fases mais importantes. Alguns dizem que é a fase mais importante da intérfase, porque é aqui que vai haver a duplicação do material genético. Esse material genético vai já ser dividido na divisão, então por isso ele deve ser duplicado antes da divisão começar. Vocês podem visualizar aqui na imagem ao lado que quando estava em G1, o material genético não estava duplicado. Quando ele chegou na fase S, ele foi duplicado, ele sofreu uma replicação, aquele processo que nós vimos nas aulas anteriores, e passou para a fase G2, ele já vai aqui entrar no final da intérfase, já duplicado, pronto para a divisão. Aqui nessa fase G2 nós temos aí alguns eventos. Primeiro, vai haver mais produção, vai haver uma maior produção de moléculas orgânicas. Lembram que essas moléculas orgânicas começaram a ser produzidas na fase G1. Quando chega na fase G2, elas serão intensamente produzidas. Vai ser produzido mais ainda a questão de organelas. É aqui na fase G2 que haverá o final da duplicação dos centrossomos.
esses centrossomos começaram a ser duplicados na fase G1 e irão ter o seu término da duplicação na fase G2. Como na fase G1 nós tivemos um ponto de checagem, na fase G2 nós vamos ter outro ponto. Então, quando chega na fase G2, a célula vai verificar se o material genético foi produzido na quantidade que era para ter sido produzido. Será que as organelas foram produzidas na quantidade adequada? Será que as substâncias orgânicas também? Então, eu tenho aqui na fase G2 mais um ponto de checagem. E já que passou por esse ponto de checagem aí no finalzinho da intérfase, a nossa célula vai estar apta para passar para o processo de divisão celular. Mas antes, vou comentar aqui um ponto importante com vocês. Na fase G1, como vocês puderam ver aqui bem no início, tenho aqui uma setinha para a fase G0. Então, o que seria a fase G0? A fase G0 será um período onde a célula vai estar em repouso, porque algumas células não se dividem, como é o caso dos neurônios, ou outras passam por um processo de repouso mais longo. Ou seja, as células que chegaram na fase G1 e não puderem se dividir mais ou forem passar um tempo sem produzir muitas substâncias para a divisão propriamente dita, elas ficarão numa fase que eu chamo fase de G0. Acontece com neurônios, os neurônios, como eles não passam pelo processo de divisão celular, eles ficam nessa fase G0, e também células que eu chamo de fibroblasto, que são células epiteliais que passam um pouquinho de tempo em repouso, mas quando elas são chamadas a serem ativadas, elas saem dessa fase de repouso, saem desse G0, passam da fase G1, chega na S, passa para G2 e vai sofrer a divisão celular normalmente, tá certo? Importante, o que é importante? Você saber que a intérfase é dividida em 3 fases, fase G1, fase S, fase G2. Muitos pesquisadores defendem que a fase S é a maior fase, já que vai haver a duplicação do material genético lá. Também vocês podem verificar que diante do ciclo celular, a célula passa mais tempo produzindo tudo que vai ser usado na divisão do que na própria divisão propriamente dita. Ou seja, o período de intérfase é bem maior, é bem mais longo do que o processo de divisão celular. Se a gente fosse aqui questão de horas, dentro de 24 horas, 23 horas, as células passariam em intérfase e 1 hora só sofrendo divisão celular. Então, o que é importante a gente relembrar diante de tudo aquilo que foi colocado? No ciclo celular, 90% do tempo é destinado à intérfase e apenas 10% à divisão propriamente dita. Células embrionárias passam muito tempo na fase S, passam muito tempo duplicando material genético. As células que passam pouco tempo na fase G1 e na fase G2 apresentam crescimento muito limitado, ou seja, é na fase de G1 principalmente que a célula vai aumentar o seu tamanho, vai aumentar o seu volume. Se essa célula está passando rapidamente pela fase G1 para chegar logo na fase S, então o volume delas vai ser bem reduzido, tá certo? Então, para que a gente possa estudar a mitose e a meiose, faz necessário um grande entendimento sobre essa intérfase, faz necessário um entendimento básico, pelo menos o básico, sobre a divisão celular, sobre o ciclo celular. Então, espero aí ter ajudado vocês e nas próximas aulas vamos estudar mitose e meiose, tá bem? Então, até mais e obrigada!